Identifique se as cônicas a seguir são elipses, parábolas, hipérboles ou circunferências, centradas ou não na origem do sistema cartesiano. Bom, então aqui na letra A nós temos a seguinte equação: x² menos y² menos 4 igual a 0. Aqui do lado direito eu coloquei então um resumo das equações reduzidas das cônicas, tá bom? Então vamos averiguar aqui. A equação reduzida de uma circunferência, a equação reduzida de uma circunferência é do tipo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado, ok? x0 e y0 são as coordenadas do centro da circunferência, ok? Então deixa eu colocar aqui do ladinho, aqui em cima, pode ser. Então o centro é exatamente em x0 e y0. E isso vale para as demais reduzidas das cônicas, ok? x0 e y0 sempre vai ser a coordenada então do centro, né, da equação da cônica que a gente vai analisar. No caso da circunferência é x menos x0, né, x menos a abscissa do centro, y menos a ordenada do centro, ao quadrado, né, ambos ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então essa é a característica de uma parábola, de uma equação de uma parábola. Equação de uma circunferência, desculpe. Tá? A próxima cônica é uma elipse. Então a elipse, né, basicamente é a circunferência, só que é dividido então por a ao quadrado mais b ao quadrado, e a gente sempre escreve a forma reduzida igualada a 1. Tá bom? Então essa é a característica da elipse. Bom, perceba que na elipse o a e o b eles têm que ser diferentes. Tá? O a e o b têm que ser diferentes. Por quê? Se a e b for igual, isso aqui se torna uma circunferência, tá bom? Então, existe um caso particular, quando a e b são iguais, a elipse é uma circunferência, tá bem? Então, para ser uma elipse, a e b tem que ser diferente, tá bom? A hipérbole, o a e o b já podem ser iguais, tá? Por quê? Eu acabei não colocando o sinal aqui, né? A hipérbole ela tem uma diferença da elipse e da circunferência, né? Por quê? A circunferência e a elipse, né, tem um sinal positivo entre as variáveis x e y. A hipérbole tem um sinal de menos, né? Então, quando você identificar um sinal de menos, você já se atenta na equação, né? Porque pode ser uma hipérbole. E nós temos dois casos, né, especificamente de hipérbole, quando é centrada na origem. Quando existe uma assíntota em y, tá? O menos vem antes da variável y, tá? Então fica x menos x0 ao quadrado, né? Mesma característica, só muda o menos aqui, dividido por a ao quadrado mais b quadrado. E lembrando que aqui o a e o b podem ser iguais sim, tá bom? Podem, né? Não necessariamente são iguais. E quando a assíntota for em relação a x, o menos vem antes da variável x, tá bom? Ambas também igualadas a 1. E aqui nós temos a equação reduzida da parábola. Tá? Então a equação reduzida da parábola é y menos y0 ao quadrado igual a 4 vezes c, que multiplica x menos x0. Tá bom? O que a parábola diferencia das outras? Né? A circunferência, elipse, hipérbole, o x e o y sempre vão estar elevados ao quadrado. Na parábola, ou x, né, se x estiver elevado ao quadrado, y não estará. E se y estiver elevado ao quadrado, x não vai estar, né? Então, os dois termos nunca vão estar elevados ao quadrado, né, para formar então uma parábola. Ok? Então perceba que nesse caso aqui, o y está elevado ao quadrado, já o x não. Tudo bem? Existem, né, vários outros tipos de... que aqui a parábola ela vai ter uma... Na verdade tem 4 equações reduzidas, tá? Quando a concavidade é para cima em relação a y, quando a concavidade é para baixo, quando estiver assim e quando estiver assim, tá? Eu coloquei apenas um caso só para você identificar, né, que apenas uma variável está elevada ao quadrado, tá bom? Depois a gente vai, se precisar, a gente vai fazer o estudo, né, de cada uma dessas equações reduzidas, tudo bem? Então chega de enrolação, né? Vamos então identificar que cônica é essa daqui. X ao quadrado menos y ao quadrado menos 4.
né? Então perceba que tanto x quanto y estão elevados ao quadrado. Então significa que não é uma parábola. O que mais que a gente pode averiguar, né? X ao quadrado menos y. Tá? Tem um menos aqui na frente do y. Então a gente pode averiguar que não é uma circunferência e que também não é uma elipse. Então só nos resta a hipérbole. E agora vamos então reescrever nessa forma reduzida, né, para averiguar se está centrada ou não na origem essa hipérbole. Ok? Então o que a gente faz? A hipérbole sempre está igualada a 1. Então a gente vai fazer o que com esse menos 4? Passar para a direita. Então vamos ficar com x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4 positivo. Lembra que é sempre igualado a 1. Então a gente vai fazer o quê? Dividir ambos os lados por 4. Então aqui vai ficar x ao quadrado dividido por 4 menos y ao quadrado dividido por 4 igual a 1. O que mais falta? Falta averiguar esse centro aqui, tá? Quando não existe um deslocamento em x e y, significa que o centro é exatamente na origem, né? 0, 0. Então perceba que a gente pode aplicar esses pontos aqui nessa equação. E não vai modificar, vai ficar x menos 0 ao quadrado dividido por 4 menos y menos 0 ao quadrado dividido por 4 igual a 1. Né? O centro é na origem. Então, quando você calcula esse quadrado aqui, x menos 0 dá x. X ao quadrado volta no x quadrado. Então não alterou em nada. Tá? Apenas para a gente colocar a forma reduzida completa. Bom, então a gente pode afirmar no exercício A, né, que é uma hipérbole. Uma hipérbole. O que a gente pode afirmar sobre essa hipérbole, né? Ela tem uma assíntota vertical. Tá? Vou colocar aqui assíntota vertical. E ela está centrada na origem, porque não existe, né, um valor aqui diferente de 0 que desloque a nossa hipérbole. Tá? Então ela está centrada na origem. Ok? Então com isso finalizamos o item A, uma hipérbole com assíntota vertical centrada na origem. Né? Centrada na origem. Vou apagar aqui e a gente volta no próximo layout para resolver o item B. No item B, nós temos a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais y igual a 6. Então nós temos que, né, fazer um tratamento nessa equação para transformar na equação reduzida para identificar, né, qual cônica é. O que a gente pode adiantar? Né? Que não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque tanto x quanto y estão elevados ao quadrado. E para a parábola, né, ou x ou y tem que estar elevado ao quadrado. Né? Os dois, simultaneamente, não podem estar ao quadrado. Então, isso aqui não é uma parábola. Tanto x quanto y são positivos. Então, a gente pode descartar a hipérbole, não a hipérbole. Então, nos resta a circunferência ou a elipse. E para transformar, então, né, nessa equação reduzida, a gente vai ter que completar quadrado aqui nessa equação. Né? Então, perceba, a gente tem x quadrado mais 2x. E a gente vai ter que somar um valor aqui para completar o quadrado. Mais y quadrado mais y. Mais um valor que a gente vai ter que somar para completar o quadrado, igual a 6. Né? Somar ou subtrair, né? Bom, então qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para fechar o quadrado? Para fechar o quadrado, você tem que colocar 1 aqui. Por quê? Porque você colocando 1 aqui, você tem o seguinte quadrado. X mais 1 ao quadrado. Quando você multiplica x mais 1 vezes x mais 1, você tem x vezes x, x quadrado. X vezes 1 dá x. 1 vezes x também dá x. 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui fica x ao quadrado mais 2x mais 1, que é exatamente essa equação. Então, quando você completa quadrado, né, que é transformar
aqui, né, essa soma elevada ao quadrado, você apenas modifica, né, x² mais 2x mais 1 em x mais 1 ao quadrado para você transformar nessa equação reduzida, tá bom? Então isso a gente chama de completar quadrado. Bom, e agora qual valor a gente tem que colocar aqui para obter então um quadrado em y² mais y? Aqui a gente tem que pensar um pouquinho, né? Aqui o valor que a gente vai ter que colocar é 1/4. Por que é 1/4, professor? Bom, é muito simples, tá? Perceba, quando você tem que completar quadrado, por exemplo, né, y mais um valor de b, que multiplica y mais um valor de b. O que acontece? Aqui você tem y² mais 2by mais b ao quadrado. Né? O que a gente tem que encontrar? Tem que encontrar esse valor de b aqui, na verdade, né? Esse b². Só que você tem que analisar esse coeficiente aqui na frente do y. Certo? Por quê? Porque é a partir desse valor que você vai encontrar quem é o b². Nesse caso aqui nós temos 2b. Tá? Então esse coeficiente representa 2b. Qual é o coeficiente que está aqui na frente? O coeficiente que está aqui na frente do y é 1. Então a gente tem o quê? Que 2b é igual a 1. Ou seja, o nosso b é igual a 1/2. Ah, professor, mas por que você não colocou 1/2 aqui? Porque aqui é b ao quadrado. Qual é o quadrado de 1/2? É 1/4. Entenderam? Por isso que eu coloquei 1/4. Ah, vamos testar então para esse 1 aqui que você colocou sem explicar isso daqui. Vamos lá, vamos desenvolver para ver se dá certo, né? Então, como eu falei para vocês, o 2b é igual ao coeficiente que acompanha, nesse caso aqui, o x, que é 2. Então, 2b é igual a 2. Ou seja, b é igual a 1. Só que aqui tem que ser b ao quadrado. Qual é o quadrado de 1? É o próprio 1. Por isso que eu coloquei 1. Tudo bem? Então, é assim que a gente completa quadrado. Tá? Então, deixa eu completar o quadrado aqui, né? Então, aqui a gente vai ter y mais 1/2 ao quadrado. Ok? Igual a 6. Só que aqui a gente somou 1. Então, a gente tem que somar 1 também do lado direito. A gente somou 1/4 aqui também. Então, tem que somar 1/4 aqui também para que a equação não fique, né, em desequilíbrio, né? Se você somou 1 do lado, tem que somar 1 do outro. Somou 1/4 de um lado, tem que somar 1/4 de outro também. Tá bom? Bom, então, nós podemos fazer essa soma aqui, né? Deixa eu fazer mais uma linha aqui. X mais 1 ao quadrado, mais y mais 1/2 ao quadrado, igual... Então, aqui 6 mais 1 dá 7. A gente tem que somar 7 mais 1/4. 7 mais 1/4. Então, somando aqui, 4 vezes 7, você tem 28. Né? Perdão. 4 vezes 7, 28. Mais 1. Tá? Então, aqui fica 29 quartos. Tudo bem? E agora? Né? Que equação é essa daqui que a gente tem? Será que é uma parábola ou será que é uma elipse? Bom, para a gente tornar uma elipse, a gente tem que igualar o que aqui? Igual a 1. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? Dividir tanto esse lado quanto esse por 29 quartos. 29 quartos, 29 quartos. Bom, perceba, a gente vai ficar aqui então com 4, que multiplica x mais 1 ao quadrado, dividido por 29, mais 4, que multiplica y mais 1/2 ao quadrado, dividido por 29, igual a 1. Ah, professor, por que você inverteu aqui? Né? Porque divisão de fração, a gente conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Qual é o inverso de 29 quartos? 4 sobre 29. Tá? Então, perceba, a gente colocou aqui exatamente na equação da elipse, tá? Só que tem um problema.
Qual é o problema? A e o B têm que ser diferentes. E nesse caso aqui, o A e o B foram iguais. Tá? Foram iguais. O que acontece? Então acontece que não é uma elipse. E quando A e B são iguais, é uma circunferência. Nesse caso aqui, é uma circunferência. Tá? Deixa eu apagar essa parte aqui em cima. É uma circunferência. Uma circunferência. Circunferência. Né? O centro. Qual é o centro dessa circunferência? O centro é sempre x0 e y0. Tá? Menos x0, menos y0. Como aqui é um positivo, o centro é menos 1. Como aqui também é positivo, em y é menos 1 meio. É porque quando você coloca na equação, menos 1 dá 1. Menos 1 meio dá 1 meio positivo. Então o centro é em menos 1 e menos 1 meio. Tá? E o raio é raiz quadrada de 29 sobre 2. Né? Porque sempre o raio está ao quadrado. Então você tem que extrair a raiz quadrada para poder levar ao quadrado. Né? Então o raio é raiz quadrada de 29 sobre 2. Tá bom? Então essa equação é uma circunferência, é uma cônica, circunferência, com centro menos 1 e menos 1 meio e raio raiz quadrada de 29 sobre 2. E com isso então finalizamos o item B. No item C nós temos a equação 2x² menos 2y igual a 0. Né? Esse talvez seja a fórmula mais fácil de identificar, né? A cônica mais fácil de identificar, porque x está ao quadrado e y não está ao quadrado. Né? Então a única forma reduzida que aparece isso é da parábola. Né? Então a gente pode já de fato afirmar que no item C nós temos uma parábola. Tá bom? E é bem fácil de manipular, tá? Fora a equação reduzida, para identificar que é uma parábola. Basta você colocar y em função de x. Tá bom? Então como que acontece isso? X ao quadrado igual a 2y. Dividindo ambos os lados por 2, tá? Nós vamos ter y igual a x ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Se você desenhar essa parábola, tá? Ela é uma parábola, né, que passa pela origem, né? Porque quando x for 0, y também vai ser 0. Tá? Se você quiser colocar então nessa fórmula reduzida, você tem que... agora você vai ter x ao quadrado e y não está ao quadrado. Né? Então fica o seguinte, colocando aqui na fórmula reduzida, né? Vai ficar x menos x0 ao quadrado, tá? Igual 4 vezes c. Esse 4 vezes c nesse caso vai ser o 2, né? Porque vai passar 2y para cá. Então fica 2 que multiplica y menos y0, tá? Então essa, né, essa é a forma reduzida que a gente transformou essa equação da parábola. Tá bom? A equação da parábola na reduzida fica x menos x0 quadrado igual a 2 y menos y0. Então aqui a gente pode afirmar que é uma parábola, né, pelo tipo de equação que a gente encontrou, e o seu centro, né? Perdão, aqui eu não coloquei o centro, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é x menos 0 e y menos 0. Tá? Perdão aqui, x menos 0 ao quadrado fica o próprio x, y menos 0 dá y, vezes 2 dá o 2y para a direita, tá bom? Então essa é a equação reduzida, né, que a gente encontrou daquela parábola, e a gente pode então afirmar, né, que ela é centrada de fato na origem, porque o seu centro é 0, 0, na origem, ok? E com isso então finalizamos esse exercício, que é uma parábola. No item D, nós temos a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 25 igual a 0. Né? Então perceba, não é uma parábola porque tanto x quanto y estão elevados ao quadrado. Não é hipérbole porque nós temos tanto x quanto y positivo. Então sobra elipse ou circunferência.
Então vamos transformar nessa equação para ver se é uma elipse, né? Igualar a 1 aqui. Então vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual, menos 25 vem para a direita e fica positivo. Para ficar então igual a 1, basta dividir ambos os lados por 25. Então vamos ficar com x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Bom, como não há deslocamento nenhum, então a gente pode dizer que é centrada na origem, né? X menos 0 ao quadrado sobre 25 mais y menos 0 ao quadrado sobre 25 igual a 1. Isso aqui então é uma elipse? Não é uma elipse. Por quê? Porque A e B são iguais, 25 e 25, né? Nesse caso o A seria quanto? O A aqui é 5 e o B também é 5, tá? E quando a gente tem então A e B iguais, né, nós temos um caso específico da elipse, que é a parábola, ok? Então, deixa eu apagar essa parte aqui em cima, tá? Porque essa construção que a gente fez não nos levou a nada, né? Apenas nos levou à conclusão de que não é uma elipse, né? E a equação da circunferência está aqui em cima, ó. X ao quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Como eu falei para vocês, não está centrada, né? Perdão, não existe deslocamento, porque x menos 0 ao quadrado é o próprio x, mais y